26 de agosto. Ações opostas: purificação e maldição. Marcos capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio do templo, pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, ladrões, né? E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo para lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vemos aqui um tipo de escrita que Marco usa normalmente, já usou diversas vezes aqui, esta é mais uma, que seria a condição de escrito sanduíche. Ou seja, tem duas partes separadas e uma no meio, dizendo sobre o mesmo assunto. Então, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira que não deu fruto, porque não era tempo de figo, mas ele procurava alguns frutos temporões, que sempre nasce alguns frutos antes de realmente dar a carga completa. Porque ele viu que havia muitas folhas, a árvore estava bonita, mas não estava dando frutos. Não deu nenhum fruto no momento que mais ele precisava. Então, aqui ele pegou, ele amaldiçoou a figueira, e a figueira
secou desde as raízes. Ela não secou só os galhos, a raiz inteira, ela perdeu a vida. Naquele momento, ela morreu, deixou de existir. Veja as figuras que Jesus está usando, nada ele faz à toa, sem nenhum significado. Isso tem um significado. E agora então, antes de dar sequência no resultado, que ele só amaldiçoou nesse primeiro momento. Secar, ele vai falar num outro momento. Então, entre a maldição e o resultado da maldição, tem um outro episódio, que é a purificação do templo. As duas histórias estão ligadas. Porque ele chegou lá no templo, o templo era lindo, bonito. Veja que a árvore também era vistosa, cheia de folhas lindas. Mas o templo não estava dando fruto, nem fruto temporão. Aquele santuário não estava servindo para nada. E naquele momento que ele entrou ali, ele viu uma porção de coisas erradas, entre as quais ele entra possivelmente ali no pátio dos gentios e vê uma exploração dos gentios na sua boa fé. Eles vendiam os animais, ovelhas, pombinhas, bezerros, cordeiros, para que eles pudessem sacrificar. Mas se alguém chegasse já com seu animal, os sacerdotes diziam: não, nós não aceitamos esse animal. Ele não está purificado. Tem que ser o animal aqui do templo. Vá lá no pátio e compre um animal que vai ter validade. Então, se ele trouxe o animal, ele tinha que se desfazer daquele animal e comprar outro igual que estava vendendo ali. Os vendedores estavam mancomunados com os fariseus, com a liderança do templo. E eles vendiam como se fosse o dobro do preço que era normalmente vendido. E ali então ele podia levar o sacrifício para pedir perdão. Então, os gentios, possivelmente os gentios ou pobres, que estavam ali para oferecer um sacrifício de adoração, pedir o perdão de seus pecados, no templo de Deus, eram explorados. Ou seja, o templo não estava dando frutos, pelo contrário, o templo já não estava servindo para mais nada. E o que aconteceu depois fechou a boca da oportunidade. Porque Jesus ficou com os discípulos até a tarde ali, pondo ordem naquele templo. Não apareceu ninguém ali para dizer: espera um pouquinho, o que você está fazendo? Não apareceu ninguém. Por quê? Porque eles tinham medo do povo. A multidão que estava ali achava que Jesus estava fazendo o certo, aprovava o que ele estava fazendo, porque aquela roubalheira já estava sendo desenvolvida há muito tempo, desde o tempo de Caifás. Veja que
Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E eles se beneficiavam desse comércio. Então a multidão estava contra a liderança atual religiosa e a favor de Jesus. E aplaudia o que Jesus fazia. Porque ele soltou todos os animais, ele virou a mesa dos cambistas e disse o que está registrado no Antigo Testamento: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, os gentios também. Os gentios eram de outras nações. Aquele templo não era só dos judeus. Eram para todos os povos. Por que estava fazendo algo que manchava o caráter religioso daquele ato que os sinceros foram lá fazer? Os gentios não sabiam, né? Os pobres ali, por que eles fazem isso? Mas será que isso é certo? Me parece injusto, mas eles não tinham o que fazer. Mas veio alguém para fazer. Ele purifica o templo e em benefício, quer dizer, beneficiando, abençoando os gentios. Quando ele purifica o templo, ele abençoa os gentios. Agora, o que tem a ver a figueira? A figueira era o templo. E quando os líderes religiosos se organizaram para dizer, olha, vamos matar Jesus. Vamos matar agora porque tem muita gente aqui, mas nós vamos pegar um plano aí e vamos matar Jesus. Quando esse plano foi formado à tarde daquele dia, Jesus saiu da cidade. E então, o templo estava com os dias contados. Não ia secar naquela hora, mas ia secar no outro dia, às 3 horas da tarde, quando Jesus ia dizer na cruz do Calvário: está feito. O templo deixaria de existir e os gentios seriam abençoados agora porque se tornariam filhos de Deus, assim como os verdadeiros judeus também são filhos de Deus. O templo estava atrapalhando, estava mostrando uma folhagem muito bonita, mas não estava dando frutos. Não estava. O fruto qual que seria? Mostrar que o Messias tinha chegado. Esse cordeirinho que você trouxe aqui, com tanto sacrifício, seja você gentil ou não, seja pobre ou rico, representa esse animal, representa Jesus, o Messias que está aqui entre nós. E vai chegar o momento daqui a pouco onde ele vai dar a sua vida por nós, assim como esse cordeirinho está dando a vida aqui no templo. Mas eles ofuscavam isso, estavam atrapalhando, estavam enganando. A figueira demonstrava algo que poderia ter fruto, mas não tinha. Então estava enganando. E ao planejar a morte de Jesus, a sentença já estava sendo dada. Agora, na interpretação com a pergunta de Jesus, como eles não iriam mesmo entender, Jesus não fez essa aplicação. Eles perguntaram, ora, a figueira secou. Ele não relacionou com o templo. Eles não estavam preparados para ouvir isso.
Eles deveriam ter entendido isso, mas não criam que Jesus era o Messias. Eles não criam na função do Messias. O que Jesus veio fazer aqui? Por isso que Jesus, pouco mais antes, disse: vou derrubar esse prédio, esse templo, e em 3 dias vou reconstruir. E chegará um momento que não haverá mais pedra sobre pedra, ou seja, a raiz, até a raiz vai secar, até o alicerce vai secar. Então ele dá outra explicação. Ele aproveitou a curiosidade deles, que a figueira sobre a palavra de Jesus secou, e então ele dá uma explicação sobre fé. Se você tiver fé, se você crer, até uma montanha pode ser atirada ao mar, mas você não pode duvidar. O que eles estavam duvidando? Eles não tinham fé. É na função do Messias. O Messias iria dar sua vida. Tenha fé, creia. Nem tudo vai estar terminado. Creia no seu coração que isso é necessário acontecer. Eles não estavam entendendo. Eles não queriam entender. Então, ele fala do poder da fé e fala do perdão. A pessoa não haverá no céu pessoas perfeitas enquanto esteve na terra. Eles têm que ser transformados. Então vai ter pessoas no céu, todos que estarão no céu serão perdoados. São pessoas perdoadas, porque eles pediram perdão. Antes de pedir perdão, eles se arrependeram, pediram forças para Jesus para não pecar mais. Então no céu está cheio de pessoas perdoadas. E as pessoas perdidas serão aquelas que não foram perdoadas. Por quê? Porque não se arrependeram e não pediram perdão. Só isso. Olha a diferença muito grande entre os que perdoam, representa a salvação. Os que não perdoam, representa a perdição. Por isso que falou, se você orar, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe de todo o coração. Se não estiver conseguindo perdoar, ore por essa pessoa. Deseja as coisas boas para as pessoas. Todo dia, toda hora, fale, Senhor, abençoe essa pessoa. Talvez ela esteja fazendo isso sem perceber, ou está fazendo isso por um outro motivo que eu não sei, mas perdoa, ajude essa pessoa. Procura o bem dessa pessoa, mesmo que sua natureza não quiser. E aos poucos, peça perdão para Deus e peça para que Deus possa te ajudar a perdoar. Seja a pessoa te ofendeu ou você tem ofendido ela. Se você ofendeu ela, vai lá, peça perdão para ela. Se ela perdoar, tudo bem. Se ela não perdoar, haverá brasa sobre a cabeça dela. Mas vai de todo o coração, não é de proforma. Fale com Deus primeiro. Aí existe humilhação. Pessoas que estarão no céu são pessoas que se humilharam diante das situações. Que Deus nos abençoe para termos vitória sobre o nosso próprio eu.